As grandes crises do mundo moderno raramente são lembradas pelo que realmente produziram. Elas ficam registradas como traumas, datas, imagens de destruição e discursos de reconstrução. Mas, abaixo dessa superfície visível, existe um movimento mais constante e menos documentado. O momento em que a instabilidade deixa de ser apenas uma ameaça e passa a funcionar como um mecanismo de reorganização profunda do poder. Quando sistemas antigos entram em colapso, o que emerge não é o vazio, mas uma nova arquitetura, construída silenciosamente, enquanto a atenção global permanece fixada no choque imediato. Ao longo do último século, crises globais não interromperam o avanço de certas estruturas. Ao contrário, forneceram o ambiente ideal para sua consolidação. Guerras, colapsos financeiros e rupturas institucionais criaram espaços onde regras antigas deixaram de valer, permitindo que novos padrões fossem instalados sem resistência direta. Esses padrões não surgiram como imposições explícitas, mas como soluções técnicas apresentadas em momentos de urgência. Com o tempo, essas soluções deixaram de parecer escolhas e passaram a funcionar como condições inevitáveis do próprio sistema internacional. Há um ponto em comum entre crises que parecem distintas à primeira vista. Todas produzem dependência. Quando o mundo entra em estado de emergência, a capacidade de oferecer estabilidade, acesso e previsibilidade torna-se mais valiosa do que qualquer discurso. É nesse cenário que algumas estruturas aprendem a crescer para dentro do caos, absorvendo funções, centralizando decisões e redesenhando fluxos globais, sem anunciar que o estão fazendo. O poder, nesse estágio, já não precisa se afirmar. Ele apenas passa a ser utilizado. Quem observa esse processo de perto percebe que ele não acontece uma única vez, nem se encerra com o fim formal de uma crise. Ele se repete, se adapta e se aprofunda a cada novo colapso, formando um padrão reconhecível para quem acompanha a trajetória completa. Entender esse padrão exige mais do que atenção pontual aos eventos. Exige acompanhar a lógica que os conecta, crise após crise, como se fossem capítulos de um mesmo sistema em expansão contínua. Este documentário parte dessa observação estrutural, não para revisitar o trauma das crises, mas para examinar o que se constrói a partir delas e por que esse processo se mantém ao longo do tempo. Para quem acompanha essa linha de análise com constância, torna-se claro que as crises não apenas revelam o funcionamento do poder global, mas ajudam a explicar por que certas estruturas continuam operando, mesmo quando tudo ao redor parece ter mudado. No início do século XX, o sistema internacional ainda operava sob lógicas herdadas do século anterior, baseadas em impérios territoriais, equilíbrio de forças regionais e acordos frágeis entre potências rivais. A estabilidade dependia menos de estruturas permanentes e mais da capacidade momentânea de conter conflitos. Quando essas contenções falharam, o colapso não apenas expôs a fragilidade do modelo vigente, como abriu espaço para algo novo ocupar o lugar deixado pelo sistema anterior. Foi nesse ambiente de ruptura que os Estados Unidos passaram de ator relevante a elemento central na reorganização global. Diferentemente das potências tradicionais, o país não carregava o peso de impérios exauridos nem de fronteiras permanentemente ameaçadas. Sua posição permitiu observar o desmoronamento do velho mundo, sem ser consumido por ele, acumulando capacidade enquanto outros perdiam estrutura. Esse acúmulo não foi apenas material, mas institucional. Cada crise global funcionou como um laboratório em escala real, revelando quais mecanismos falhavam e quais poderiam ser redesenhados
para operar de forma mais eficiente e duradoura. Ao invés de buscar o controle direto dos territórios em crise, a estratégia que se consolidou foi mais sutil e mais eficaz. O foco deslocou-se para o controle das condições que permitiam a recuperação: financiamento, comércio, segurança e acesso. Em momentos de colapso, quem define essas condições não precisa ocupar, governar ou administrar. Basta estabelecer os parâmetros dentro dos quais a reconstrução será possível. Com o tempo, esses parâmetros passaram a se repetir, independentemente do contexto específico de cada crise. Esse padrão criou uma transição silenciosa entre dois mundos: o antigo, marcado por disputas explícitas e guerras de equilíbrio, e o novo, organizado em torno de regras invisíveis que determinam quem pode crescer, quem pode se integrar e quem permanece à margem. As crises não foram interrupções desse processo, mas seus principais aceleradores. Cada ruptura serviu para aprofundar a dependência de estruturas que prometiam estabilidade, ainda que ao custo de autonomia. A partir desse ponto, o poder deixou de se manifestar apenas como ação pontual e passou a operar como ambiente. Um sistema no qual decisões locais eram cada vez mais influenciadas por regras globais pré-estabelecidas, e no qual sair desse arranjo se tornava progressivamente mais difícil. Compreender como esse ambiente foi construído, crise após crise, é o primeiro passo para entender por que o mundo moderno funciona da maneira que funciona e por que certas estruturas permanecem no centro, independentemente das mudanças aparentes na superfície. A geografia raramente é percebida como um ativo estratégico até que o sistema global entra em colapso. No caso dos Estados Unidos, a distância física em relação aos principais centros de conflito do século XX não funcionou apenas como proteção passiva, mas como uma condição estrutural que redefiniu sua relação com as crises globais. Enquanto guerras e colapsos destruíam infraestruturas inteiras na Europa e na Ásia, o território continental americano permanecia funcional, produtivo e integrado. Essa assimetria inicial criou um desequilíbrio silencioso: a capacidade de observar o colapso sem ser absorvido por ele. O isolamento relativo permitiu que o país acumulasse algo raro em tempos de crise: previsibilidade. Cadeias produtivas continuaram operando, instituições permaneceram intactas e a capacidade de planejar, além da urgência imediata, foi preservada. Em um sistema internacional marcado pela escassez e pela destruição, essa previsibilidade se transformou em valor estratégico. Não se tratava apenas de produzir mais, mas de se tornar o ponto de referência para reconstrução, financiamento e reorganização, quando outros já não conseguiam sequer manter suas estruturas básicas. Esse posicionamento não exigiu expansão territorial nem ocupação direta. Ele se consolidou pela centralização de fluxos, capital, tecnologia, insumos industriais e crédito passaram a circular a partir de um núcleo estável em direção a regiões fragilizadas. A crise, nesse contexto, não interrompeu o sistema. Ela redesenhou seus eixos. O isolamento deixou de ser distância e passou a ser controle de acesso. Uma capacidade de decidir quando, como e sob quais condições a integração ao sistema global ocorreria. Com o fim formal dos grandes conflitos, essa vantagem não se dissipou. Pelo contrário, foi institucionalizada. O que começou como uma condição circunstancial transformou-se em arquitetura permanente. Organizações, acordos e mecanismos de coordenação internacional foram desenhados a partir desse centro protegido, reforçando a dependência de quem precisava se reconstruir. A crise justificou a criação dessas estruturas, mas sua continuidade
não dependia mais do estado de emergência original. Ao longo do tempo, o isolamento estratégico produziu um efeito cumulativo. Cada nova crise encontrava um sistema já ajustado para absorver instabilidade sem comprometer seu núcleo. Enquanto outras regiões precisavam reconstruir repetidamente, o centro permanecia operacional, ampliando sua capacidade de definir padrões globais. A vantagem não estava em evitar crises, mas em atravessá-las sem ruptura interna, permitindo que o poder se aprofundasse justamente quando o mundo parecia mais instável. Em períodos de estabilidade, a industrialização costuma ser tratada como um indicador de desenvolvimento interno. Durante crises globais, porém, ela assume outra função. Passa a operar como instrumento de reorganização do sistema. A capacidade industrial dos Estados Unidos não cresceu apenas para atender demandas domésticas, mas para responder a colapsos externos em escala massiva. Quando guerras e crises econômicas desarticularam a produção em outras regiões, a indústria americana tornou-se o eixo em torno do qual a reconstrução global passou a girar. Essa centralidade produtiva criou uma inversão silenciosa de dependências. Países devastados pela instabilidade precisavam de máquinas, infraestrutura, alimentos e crédito para retomar qualquer forma de normalidade. O acesso a esses recursos, no entanto, não era neutro. Ele vinha acompanhado de padrões técnicos, contratos, financiamentos e compromissos de longo prazo que alinhavam economias inteiras a uma lógica produtiva externa. A industrialização, nesse contexto, deixou de ser apenas capacidade de fabricar e passou a ser capacidade de integrar outros sistemas sob regras pré-definidas. Ao fornecer os meios materiais para a recuperação, os Estados Unidos passaram a influenciar não apenas o ritmo da reconstrução, mas sua direção. Infraestruturas foram erguidas com tecnologias específicas, cadeias de suprimento foram reorganizadas para atender centros industriais externos e políticas econômicas passaram a ser moldadas pela necessidade de manter acesso contínuo a esses fluxos. A crise justificava a urgência. A industrialização consolidava a dependência. O poder não se afirmava por imposição, mas pela oferta controlada de soluções. Esse modelo se mostrou particularmente eficaz, porque dispensava a necessidade de ocupação direta ou administração formal de territórios. A integração industrial criava vínculos mais profundos e duradouros do que qualquer presença militar. Uma vez inseridos em cadeias produtivas externas, os países passavam a operar dentro de parâmetros que não haviam definido, mas dos quais se tornavam progressivamente dependentes. A crise inicial desaparecia, mas a estrutura permanecia. Com o passar das décadas, a industrialização como arma de poder deixou de ser uma resposta excepcional e passou a ser um componente permanente da arquitetura global. Cada nova crise reforçava esse padrão, ampliando a centralidade de quem controlava os fluxos produtivos essenciais. O resultado foi um sistema no qual a capacidade de produzir em larga escala não apenas sustentava a economia interna, mas moldava o funcionamento do mundo, transformando instabilidade em oportunidade estrutural de expansão silenciosa. As guerras mundiais marcaram mais do que confrontos armados em escala inédita. Elas representaram a falência definitiva de um sistema internacional baseado no equilíbrio frágil entre impérios concorrentes. Quando os conflitos cessaram, o mundo não retornou ao ponto de partida. Ele emergiu profundamente endividado, fisicamente destruído e institucionalmente desarticulado. Nesse cenário, a reconstrução não era apenas uma necessidade humanitária, mas um problema sistêmico. Quem definiria as regras do novo funcionamento global?
Os Estados Unidos entraram nesse momento de transição com uma vantagem estrutural decisiva. Sua economia havia se expandido durante os conflitos, suas instituições permaneciam operantes e sua capacidade de financiamento superava a de qualquer outra potência. Isso permitiu que o país assumisse um papel central na reorganização pós-guerra, não por meio de imposições diretas, mas pela definição das condições necessárias para a estabilidade. Reconstruir significava aceitar parâmetros financeiros, comerciais e institucionais que partiam de um único centro. A virada ocorreu quando essas condições deixaram de ser percebidas como provisórias. Mecanismos criados para administrar a urgência do pós-guerra passaram a estruturar o funcionamento normal do sistema internacional. Dívidas, acordos de cooperação e garantias de segurança foram integrados a uma lógica de longo prazo, na qual a estabilidade global passou a depender da manutenção dessas mesmas estruturas. A crise que justificou sua criação desapareceu, mas o sistema que dela emergiu continuou operando. Esse momento consolidou uma transformação silenciosa no exercício do poder. Em vez de dominação territorial explícita, estabeleceu-se uma centralidade institucional. Decisões fundamentais sobre comércio, crédito e segurança passaram a orbitar um núcleo específico, tornando a participação no sistema global condicionada à aceitação de suas regras. A guerra não produziu apenas vencedores e derrotados. Produziu um novo ambiente, no qual a influência era exercida de forma contínua e normalizada. Com isso, as guerras mundiais deixaram de ser vistas apenas como tragédias históricas e passaram a ser compreendidas como pontos de inflexão sistêmicos. Elas abriram caminho para uma arquitetura de poder que não dependia da permanência do conflito, mas da capacidade de transformar o fim da guerra em início de um novo padrão global. Um padrão no qual a crise funcionava como porta de entrada para uma ordem mais centralizada e durável. O período que se seguiu às grandes guerras não foi marcado apenas por reconstrução material, mas pela formalização de um novo arranjo internacional. O que antes operava de forma fragmentada passou a ser integrado por meio de instituições, acordos e mecanismos de coordenação apresentados como garantias de estabilidade. A crise havia demonstrado os limites do modelo anterior, e a solução proposta não era o retorno ao passado, mas a criação de um sistema capaz de prevenir novos colapsos por meio de regras comuns e estruturas permanentes. Nesse contexto, os Estados Unidos ocuparam uma posição central, não por imposição direta, mas por serem o ponto de convergência dos fluxos essenciais. Capital, crédito, comércio e segurança passaram a ser organizados a partir de um núcleo que oferecia previsibilidade em um mundo ainda marcado pela incerteza. A criação de instituições multilaterais deu a esse arranjo uma aparência coletiva, diluindo a percepção de centralidade, enquanto, na prática, reforçava a dependência de um sistema ancorado em uma única potência estrutural. O sistema global emergente operava com uma lógica simples e eficaz: integrar para estabilizar. Países que aderiam às novas regras obtinham acesso a mercados, financiamento e garantias institucionais. Aqueles que permaneciam à margem enfrentavam isolamento e dificuldade de reconstrução. A escolha, apresentada como técnica e pragmática, era profundamente estrutural. A integração não apenas resolvia problemas imediatos, mas alinhava economias e políticas a um conjunto de normas que transcendia governos e conjunturas específicas. Com o tempo, essa arquitetura deixou de ser percebida como uma construção histórica recente
e passou a funcionar como pano de fundo natural do sistema internacional. As regras tornaram-se invisíveis, justamente por serem amplamente adotadas. O poder, nesse estágio, já não precisava ser exercido de forma explícita, pois estava embutido no funcionamento cotidiano das relações globais. Participar do sistema significava aceitar suas condições. Questioná-las implicava custos crescentes. A criação do sistema global transformou crises pontuais em degraus de uma estrutura contínua. Cada novo episódio de instabilidade encontrava um arranjo já preparado para absorvê-lo, reforçando a centralidade de quem havia desenhado as regras originais. Assim, o poder deixou de depender de intervenções excepcionais e passou a operar como ambiente permanente, moldando decisões e trajetórias de forma quase imperceptível. Entre os elementos mais duradouros do sistema global criado no pós-guerra, nenhum se mostrou tão discreto e tão eficaz quanto a centralidade do dólar. Diferentemente de bases militares ou tratados visíveis, a moeda operou como uma infraestrutura invisível, sustentando fluxos financeiros, comerciais e institucionais, sem a necessidade de imposição direta. Em um mundo que buscava estabilidade após sucessivas crises, a adoção de uma referência monetária comum foi apresentada como solução técnica, mas seu impacto ultrapassou em muito o campo econômico. Ao se tornar a principal reserva de valor, meio de troca e unidade de conta do sistema internacional, o dólar passou a definir as condições de acesso ao próprio funcionamento global. Transações estratégicas, financiamento de reconstrução e comércio de commodities passaram a depender de sua circulação. Isso criou uma assimetria estrutural. Enquanto outros países precisavam obter dólares para operar plenamente, os Estados Unidos podiam emiti-los, administrando a liquidez global de acordo com suas próprias necessidades sistêmicas. Essa dinâmica transformou crises financeiras em instrumentos de reforço estrutural. Momentos de instabilidade levavam capitais a buscar segurança justamente no centro do sistema monetário, aprofundando sua centralidade. Em vez de enfraquecer a posição do dólar, os colapsos frequentemente ampliavam sua relevância, consolidando a percepção de que não havia alternativa funcional capaz de substituí-lo sem provocar disrupções ainda maiores. O poder da moeda não se manifestava por coerção direta, mas pela definição das regras do jogo. Taxas de juros, acesso a crédito e capacidade de financiamento passaram a ser influenciados por decisões tomadas fora das economias afetadas. A soberania monetária tornou-se relativa, condicionada à integração a um sistema no qual a moeda de referência não era neutra, mas parte de uma arquitetura de poder cuidadosamente construída. Com o passar do tempo, o dólar deixou de ser visto como uma escolha e passou a ser percebido como uma condição. Questionar sua centralidade implicava custos sistêmicos elevados, especialmente em momentos de crise, quando a necessidade de liquidez se tornava mais aguda. Assim, a moeda consolidou-se como uma arma silenciosa, operando de forma contínua e quase invisível, transformando instabilidade em mecanismo de reafirmação do poder global. Após as grandes guerras, a presença militar deixou de se expressar predominantemente pela ocupação direta de territórios e passou a operar por meio de uma rede distribuída, flexível e permanente. Bases, acordos de defesa e alianças estratégicas formaram uma malha global que permitia projeção de poder sem a necessidade de administração formal. Essa estrutura foi apresentada como garantia de segurança coletiva, mas seu efeito sistêmico foi a criação de um ambiente no qual a estabilidade regional passou a depender de um único eixo de coordenação.
A crise desempenhou papel central na legitimação dessa rede. Em momentos de instabilidade, a oferta de proteção e dissuasão tornou-se um recurso estratégico tão valioso quanto financiamento ou acesso a mercados. Países fragilizados por conflitos ou ameaças regionais passaram a integrar essa malha em troca de garantias de segurança, aceitando padrões operacionais, doutrinas e dependências logísticas que alinhavam suas forças a um centro externo. A integração militar, assim como a econômica, operava como solução imediata e vínculo de longo prazo. Diferentemente de impérios tradicionais, essa arquitetura não exigia controle territorial contínuo. Ela funcionava por presença potencial, capacidade de resposta rápida e interoperabilidade. O poder não precisava ser exercido de forma constante para ser efetivo. Bastava existir como possibilidade permanente. Essa lógica reduziu os custos políticos da expansão e aumentou sua durabilidade, pois a rede se apresentava como infraestrutura defensiva, não como dominação explícita. Com o tempo, a rede militar tornou-se parte integrante do funcionamento normal do sistema internacional. Exercícios conjuntos, padrões tecnológicos e cadeias de suprimento militares passaram a operar de forma integrada, dificultando a desvinculação sem riscos significativos. A crise que justificava a adesão inicial podia desaparecer, mas a estrutura permanecia, incorporada à lógica de segurança de cada país participante. Assim, o poder militar deixou de ser apenas uma resposta a ameaças pontuais e passou a funcionar como elemento estabilizador de uma arquitetura mais ampla. Em vez de intervir constantemente, a rede moldava o comportamento dos atores regionais, influenciando decisões estratégicas e limitando alternativas. A crise servia como porta de entrada. A permanência da estrutura transformava a exceção em regra. À medida que o sistema global se consolidava, os instrumentos de poder tornaram-se menos visíveis e mais integrados ao funcionamento cotidiano das relações internacionais. Sanções, restrições de acesso e controles financeiros passaram a operar como mecanismos centrais de influência, substituindo gradualmente a necessidade de confrontos diretos. Esses instrumentos não surgiram como ferramentas punitivas isoladas, mas como extensões naturais de uma arquitetura já baseada no controle de fluxos, mercados e infraestrutura. Crises desempenharam papel fundamental na normalização desses mecanismos. Em momentos de instabilidade, medidas excepcionais eram adotadas para conter riscos, proteger o sistema e preservar a ordem. O que começava como resposta emergencial transformava-se com o tempo em prática recorrente. Sanções financeiras, restrições comerciais e exclusões institucionais passaram a ser incorporadas ao repertório regular de gestão do sistema, redefinindo o que significava participar plenamente da economia global. O novo campo de batalha não exigia tropas ou ocupação territorial. Ele operava por meio da capacidade de permitir ou negar acesso a redes essenciais, sistemas de pagamento, mercados financeiros, tecnologia e cadeias de suprimento. Países integrados ao sistema passaram a perceber que sua autonomia estava condicionada à manutenção desse acesso. A crise, novamente, funcionava como catalisador, revelando a dependência criada ao longo do tempo e os custos de desafiar as regras estabelecidas. Esses instrumentos mostraram-se particularmente eficazes, porque operavam dentro da legalidade formal do sistema. Não eram apresentados como atos de guerra, mas como decisões administrativas, técnicas ou regulatórias. Essa aparência de normalidade reduzia a resistência e dificultava a contestação, pois o poder não se manifestava como força bruta,
mas como aplicação de regras previamente aceitas. Com isso, sanções e controles de acesso consolidaram-se como mecanismos centrais de manutenção da ordem global. A crise justificava sua aplicação. A estrutura garantia sua eficácia. O resultado foi um sistema no qual a capacidade de influenciar comportamentos não dependia mais da ação direta, mas da administração contínua de fluxos vitais. O poder, mais uma vez, transformava a instabilidade em instrumento de consolidação silenciosa. Quando todos esses elementos passam a operar de forma simultânea, o poder deixa de ser percebido como algo exercido em momentos específicos e passa a funcionar como o próprio ambiente no qual o sistema internacional se move. Crises, nesse estágio, já não representam ameaças existenciais à arquitetura global, mas testes periódicos de sua capacidade de absorção. O sistema não precisa reagir de forma improvisada, porque foi desenhado para transformar instabilidade em reforço estrutural. O que começou como respostas pontuais a colapsos históricos tornou-se um conjunto integrado de condições permanentes. Produção, financiamento, segurança, moeda e acesso passaram a operar dentro de um mesmo arranjo, no qual cada elemento reforça o outro. A crise não cria esse ambiente, mas o torna mais visível. Ela expõe as dependências acumuladas, revela os limites da autonomia e demonstra como sair do sistema implica custos que se estendem muito além do evento imediato. Nesse contexto, o poder não se apresenta como imposição externa, mas como normalidade operacional. Decisões nacionais são tomadas levando em conta regras globais já internalizadas. Políticas econômicas, estratégias de segurança e opções de desenvolvimento passam a ser formuladas dentro de parâmetros que não precisam ser constantemente reafirmados, porque já foram incorporados ao funcionamento cotidiano do mundo. O sistema não se impõe. Ele é utilizado. A eficácia desse modelo reside justamente em sua descrição. Quanto menos visível é o exercício do poder, maior sua estabilidade. Crises sucessivas reforçaram essa lógica ao demonstrar que alternativas fora do sistema tendem a enfrentar isolamento, escassez e imprevisibilidade. Assim, a adesão deixa de ser percebida como escolha política e passa a ser tratada como requisito técnico para operar em um mundo interconectado. Ao transformar crises em degraus de uma arquitetura contínua, o poder deixou de depender de eventos extraordinários para se afirmar. Ele passou a existir como condição permanente, moldando comportamentos, expectativas e trajetórias, sem necessidade de anúncio ou confronto direto. É nesse ponto que o sistema atinge sua forma mais durável, quando já não precisa ser defendido, porque se confunde com a própria ideia de funcionamento normal do mundo. Ao longo do último século, crises foram registradas como rupturas, mas indicam algo mais profundo quando observadas em conjunto. Elas funcionaram como momentos de transição entre arranjos distintos de poder, abrindo espaço para que novas estruturas fossem instaladas sob o argumento da estabilidade. O que se consolidou não foi uma sequência de respostas improvisadas, mas uma arquitetura capaz de atravessar colapsos sem se fragmentar, utilizando a instabilidade como elemento de reorganização contínua. Guerras, depressões econômicas e choques sistêmicos não produziram apenas destruição, produziram dependências duráveis. Cada crise redefiniu regras, deslocou centros de decisão e reforçou a centralidade de mecanismos apresentados como técnicos, neutros e inevitáveis. Com o tempo, essas soluções deixaram de ser associadas aos eventos que as originaram
e passaram a operar como parte integrante do funcionamento normal do mundo. O poder deixou de ser percebido como ação pontual e passou a existir como condição estrutural. Esse processo explica por que mudanças de governo, discursos políticos ou ciclos econômicos raramente alteram o núcleo do sistema global. A arquitetura construída a partir das crises é resiliente justamente porque não depende de consenso emocional, nem de imposição constante. Ela se sustenta pela gestão de acesso, pela definição de fluxos e pela integração de múltiplas dimensões do poder em um mesmo ambiente operacional. Questionar esse arranjo exige mais do que oposição. Exige enfrentar os custos sistêmicos de operar fora dele. Ao transformar crises em alavancas estruturais, o sistema americano deixou de precisar de eventos extraordinários para se reafirmar. Cada novo colapso apenas evidencia uma lógica que já estava em funcionamento, reforçando a percepção de que a estabilidade global depende de estruturas desenhadas, muito além do alcance imediato da maioria dos atores. O resultado é um mundo no qual o poder não precisa se anunciar, porque já foi incorporado ao próprio modo como a realidade internacional opera. Compreender essa dinâmica não oferece respostas fáceis, nem soluções imediatas. Ela apenas revela o terreno sobre o qual decisões são tomadas e limites são impostos. E é nesse entendimento estrutural, construído ao longo do tempo e reforçado crise após crise, que se torna possível enxergar o sistema não como uma sequência de eventos, mas como um ambiente contínuo que molda o mundo moderno de forma silenciosa e persistente.